Gente, vamos lá. Polinômios 2. A gente apresentou a aula passada polinômios para vocês de uma maneira geral. Maria Gazola, Mariana Gazola. Aula passada a gente mostrou para vocês polinômios de uma maneira geral. Laís Gouveia. Lohane. Aula passada a gente apresentou para vocês polinômios de uma maneira geral. E agora a parte mais importante seria operar com polinômios. Júlia Nolinho. Operar com polinômios. E aula que vem, operação importantíssima que seria divisão, outras formas. Gente, não tem como esconder. O que é mais importante aqui é a divisão. Adição é muito fácil, multiplicação também você faz, só que você tem que tomar cuidado. Agora é uma abstração total. São expressões que você vai ter que tomar cuidado com o sinal, tomar cuidado com x² vezes x³, somar os expoentes do x e tudo mais. Certo? Então vamos lá. Polinômios. Antes, né? Correção da tarefa, desculpa. É a correção da tarefa. Tá mandando tarefa, Cauê? Figueira também importante. Não sei, não vejo o Cauê lá. Gente, correção da tarefa do dia 12. O polinômio p de x, ax³ mais bx² mais cx mais d é idêntico a q de x, que é 5x² menos 3x mais 4. Então, o que você pode dizer que é a soma de a mais b mais c mais d? Então, simplesmente o que ele quer aqui é que ax³ mais bx² mais cx mais d seja idêntico e igual 5x² menos 3x mais 4. A gente falou na aula passada que dois polinômios eram idênticos se somente tivesse o mesmo grau. Aqui aparentemente não tem, mas se ele fala que é idêntico, o coeficiente de x³, se aqui não tem, é como se fosse 0x³. O coeficiente de x³, A, tem que ser 0. B, que é o coeficiente de x², tem que ser igual ao coeficiente x², 5. C, que é o coeficiente de x, tem que ser igual ao coeficiente de x aqui, que é menos 3. E finalmente D, termo independente, tem que ser igual ao termo independente aqui, igual a 4. Pediu a soma desses valores, quanto que vai dar? 6, né? Alternativa A. Fácil, hein? Perdeu um ponto por causa disso, Cauê. E o outro? Quanto que dá isso? O valor numérico de um polinômio, né? Te deu um polinômio p de x igual a x² menos x² mais x² menos 1. Esse polinômio p de x. Qual o valor do produto 5 vezes p de 1 mais, vezes p de 4 vezes p de 5? Gente, você vai fazer cálculo de p de 1, você vai ter uma surpresa. O que é p de 1 mesmo? Quem lembra? Ninguém? Soma dos coeficientes. Ah, tá. Né? Então não precisaria ficar substituindo, elevando. Só pegaria o coeficiente aqui 1, o outro aqui menos 1, o outro aqui 1, o outro menos 1. 1 menos 1 mais 1 menos 1 dá quanto? 0. Gente, eu preciso fazer os outros?
Não, por quê? Qualquer número multiplicado por zero é zero. Todo número multiplicado por zero é zero. E aqui o que ele pediu não é P de 1 vezes P de 4 vezes P de 5 e depois V5. Então é lógico, ninguém está impedindo de você fazer, mas seria uma perda de tempo, né? 4 a quinta, 4 a quarta, depois o 5. Gente, se ele pediu 5 vezes P de 1 vezes P de 4 vezes P de 5, e se você já determinou para mim que P de 1 deu zero, que é o valor que você achou aqui, 0 vezes qualquer coisa dá zero, vezes 5 dá zero. Resposta A. Correto? Detalhe, se não tivesse dado zero, nós teríamos que calcular 1 a 1 e multiplicar. Certinho? Beleza. Agora sim, vamos à aula, né? Operações com polinômios. Operar polinômios. Como eu disse, aqui basicamente é 5 minutinhos. Adição e subtração. O que você vai fazer? Basta somar ou subtrair os coeficientes, ou seja, os termos semelhantes de mesmo expoente. Você vai juntar termos semelhantes, x² com x², x³ com x³, x⁻ com x⁻, independente com termo independente. E aí aquela brincadeira, teoricamente, até de criança. Se eu te dou os polinômios, 4x³ menos x² mais 10x mais 2, e o outro 3x² mais 15x mais 4, se eu pedir para você P de 1 mais P de 2, P1 mais P2, P de x, P1x, né? Mais P2x, x³ some com x³, se não tem, fica ele mesmo. Menos x² com 3x², fica mais 2x². Mais 10x com 15x mais 25x. 2, que é o termo independente, mais 4, 6. Somado está. Se fosse subtração, só subtrair. Tomar cuidado, menos com menos dá mais, aquelas coisas normais da matemática. P de x1 mais P de x2 eu chamei a soma S de x. Então vai dar 4 mais 0, não tinha aqui. Menos 1 mais 3, que deu os meus 2 aqui. 10 mais 15, 25. 2 mais 6. Somar. Subtrair. Então, isso como a gente até fala, não cai tanto. Só que você vai precisar, para dividir, você precisa saber somar, subtrair e multiplicar. Próximo também, multiplicação de polinômios. Gente, está tudo certo, está dando para ver, está dando para escutar, que a gente não sabe nada do outro lado, não. Sim. Multiplicar. Multiplicamos cada termo de um deles por todos os termos do outro, ou seja, faz a antiga distributiva. A seguir, somamos, por isso que tudo vai encavalando, você precisa saber somar para entender a multiplicação. Depois somamos os termos de mesmo grau. Então, mesma coisa aqui. Dado um polinômio P de x, que eu chamei aqui de 3x³ menos x, e dado um segundo polinômio que é menos 2x mais 3, eu quero que você determine o produto deles. Distributiva. Aqui, cuidado com sinais, concentração. Esse por esse por esse. Então vai dar lá, ó, 3x³ vezes menos 2x, mais por menos dá menos. 6x somar expoentes, 3 com 1, 4. 3x³ vezes 3 mais 9x³.
Depois, este vezes este vezes este. Menos por menos dá mais 2x². Menos por mais dá menos 3x. E aí, somar os termos semelhantes quando existir. Aqui não deu nenhum termo semelhante. Certo? Distributiva. Então, você vai pegar, multiplicar, distribuir, menos 6x² mais 9x³ mais 2x² menos 3x. Isso é somar, subtrair, multiplicar. Agora a divisão. A divisão não tem perdão. Tem como você voltar rapidinho pra eu acabar de copiar? Tem. Aí, obrigado. Pronto? Pode ir, Chiquinho. Agora, divisão. Gente, a gente já viu que divisão não existe. Na realidade, a gente força. Porém, aqui é um pouco de lembrança da divisão lá da nossa infância. Então, vamos considerar P de x e D de x, sendo D de x diferente de zero. Não se divide por zero, que D de x vai ser o meu divisor aqui. Ao dividir P de x por D de x, vamos encontrar dois polinômios, Q de x e R de x, de tal forma que a divisão tradicional, você pega o polinômio, como é que chama esse cara mesmo? Dividendo. Vai efetuar uma divisão, então você tem o seu divisor. Quando você tenta buscar essa divisão, sai sempre o quociente. E aqui, gente, não existe conta com vírgula, graças a Deus para você. Por quê? Se sobrou o resto, vai sobrar resto. Não tem como eu continuar a conta. E o resto vai também poder ser um polinômio. Então, simplesmente. E aí, ó, qual a regra que a gente pode dizer sempre? Quando você apresentou aquela conta de divisão lá, primeira conta que você fez de divisão, 13 dividido por 3, falava que dava o quê? 4 e sobrava 1. Qual que era a regra se eu quisesse verificar se eu acertei aqui? O dividendo, 13, é igual a quê? O divisor vezes o quociente mais o resto. Não era isso? Divisor vezes quociente mais o resto. Tinha que dar aquilo. Se não deu, você errou a conta. E aqui a mesma coisa. Polinômios, por isso que a gente diz. Dividir, você tem que saber multiplicar. Porque o nosso dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Você tem que saber multiplicar aqui, somar aqui. Única coisa que nós devemos começar a se ater para alguns problemas. Sempre o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Então, quando que uma conta acaba? Quando o meu resto aqui for um polinômio de grau inferior ao que eu estou dividindo. Se aqui é de segundo grau e o resto deu de segundo grau, a conta continua. A conta só vai parar quando esse resto for inferior a segundo grau. É isso que eu estou falando. O que pode acontecer a conta da exata, o resto ser zero. Aí acabou. Caso contrário, sobre o resto sempre tem grau inferior ao nosso divisor. Quando o resto dá zero, dizemos que P de x é divisível por D de x. Você vai perceber aqui que é raro isso acontecer. Vai acontecer quando o cara quiser forçar um exercício. Mas é muito difícil eu pegar e inventar um polinômio na minha cabeça, dividir por outro e a conta dá exata. Certo? Sempre vai sobrar um resto, que é um polinômio de grau inferior ao divisor. Lembrou de conta de divisão?
Algum problema até aí? E agora, como dividir? Vai prestando atenção que eu vou espalhar aqui, depois tem a resolução aqui já prontinha. Como é que eu efetuo a divisão? Método da chave, ou também chamado algoritmo de Euclides. Gente, jeito tradicional. Pega o divisor, um detalhe importante, se tiver buracos, não tivesse x cubo, eu teria que pôr 0x cubo aqui. Se não tivesse x, 0x para fazer a divisão, porque senão vai encavalar a conta. Aqui não tem nada, de 4 foi para 3, de 3 foi para 2, de 2 foi para 1, depois termo independente, está completinho. Dividido por 2x² mais 4x menos 3. A divisão só existe se o grau do divisor for inferior ao grau do dividendo. Aqui o grau é 4, aqui o grau é 2, a conta existe, eu tenho que fazer. Agora, como é que se faz? Gente, você sempre vai se perguntar. É diferente, muitas vezes, de números. Você vai pegar monômio por monômio. O que você vai ter que se perguntar aqui? Qual o número que eu multiplico 2x² para dar 2x²? Existe esse número e qual é? Qual o número que eu multiplico este para dar este? Qual? Número que eu multiplico 2x² para dar 2x². Seria qual? X². X². Olha agora, hein? X² vezes 2x² não dá 2x²? Sim. Se dá, eu passo para cá, só que fica menos 2x². Troca o sinal? Troca. Vocês se espantam ao trocar o sinal? Mas perceba por quê. Você já fazia isso. Ó. Volta na conta. 13 dividido por 3. Quanto se dá mesmo? 4. Aí o que você faz? 4 vezes 3 dá quanto? 12. Só que na realidade você põe menos 12 aqui para dar resto 1. É que você pula essa passagem. Concorda ou não? Na realidade você faz 12 para 13 e 1. Na realidade deu 12, você tirou do 13 para dar 1. Então ninguém está trocando o sinal porque é polinômio. A gente já trocava aqui. Só que aqui a gente fazia a conta de cabeça. Aqui não. Só que não acabou, né? Agora você vai ter que distribuir por todos os demais. Esse mesmo x² vezes 4x dá 4x³. No que eu passo para cá, menos 4x³. Esse mesmo x² vezes menos 3 dá menos 3x². Quando eu passar para cá, mais 3x². Agora você vai somar aqui, ó. A gente já conseguiu cancelar o x² aqui, só que aqui vai dar menos 6x³ menos 10x² mais 10x menos 1. Vai baixando tudo, somando aqui. Volta aqui. Qual o número que eu multiplico 2x² para dar menos 6x²? Menos 3x. Menos 3x vezes 2x² dá menos 6x³. O que eu passo para cá, mais 6x³. Menos 3x vezes 4x dá menos 12x². O que eu passo para cá, mais 12x². Menos 3x vezes menos 3 dá mais 9x. Quando eu passar para cá, menos 9x. Somo tudo.
Cancela esse, aqui vai sobrar 2x² mais x menos 1. Gente, a conta continua, só vai parar quando o grau aqui for inferior ao grau daqui. Então agora, volta a perguntar. Qual o número que multiplica 2x² para dar 2x²? Ora, é o 1. 1 vezes 2x², 2x². Joga para cá, menos 2x². 1 vezes 4x dá 4x. Jogo para cá, menos 4x. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Jogo para cá, mais 3. Isso corta com isso. Menos 3x mais 2. A conta acabou. Porque o resto não deu grau 1, o divisor é grau 2. Se o resto, o grau é inferior, a conta parou. Esse é o meu resto. Este é o meu quociente. Conferindo com o que estava lá. x² menos 3x mais 1. Resto, menos 3x mais 2. Entendido? Quando que para a conta mesmo? Quando o resto tiver um grau inferior ao grau do divisor. Ah, tá. Resto aqui, grau 1. O divisor era grau 2. Você não para em grau 2. Grau 2 você continua. Correto? E, gente, esse é basicamente a lista de vocês. Você vai ver que essa conta é demorada. Várias possibilidades de erro. Uma passagem para lá que você não troca o sinal, você teoricamente perdeu o exercício. Certo? Aquelas contas. Não dá para perceber onde está o teu erro aqui, nesse amontoado de operações. Então, aquela coisa de concentração só. Mais difícil não é. Também chamado de algoritmo de Euclides. Algoritmo. A gente escuta muito, né, na tecnologia, os algoritmos do Google. E agora a listinha pequena, que a aula é de 40 minutos, moçada. Eu passei 6 exercícios para você, eu vou fazer 4, 2 é tarefa. Da lista que eu mandei, depois eu vou mandar lá no Pontui também, junto com o roteiro de estudo lá. 3 e 5 dessa listinha que eu enviei agora aí no grupo, para você acompanhar as contas. É conta de divisão na realidade, ou alguma soma, multiplicação no meio do caminho. Vamos lá, gente. Mãos à obra, concentração. Aqui é aquela coisa, você perde exercício de bobeira. Gente, ao dividir P de x por D de x que ele me deu, que é x menos 2, obteve-se um quociente, que foi esse, x² mais 2x² mais x mais 1, e resto 8. Determine P de x. Isso daqui não é efetuar a divisão, e sim lembrar. Se você pegou a dividir P de x é o dividendo. O que é o dividendo pelo que eu sei em conta de divisão? É pegar o divisor, x menos 2, multiplicar pelo quociente, que deu esse baita aqui, x² mais 2x² mais x mais 1, e somar com o resto, tá certo? Dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Nomenclaturas que a gente tem que pôr na cabeça agora. Ele vai sempre falar o quociente, o resto, o divisor. Então aqui é conta de multiplicação. E depois uma soma. X vezes x², x².
x vezes 2x² mais 2x³. X vezes x mais x². X vezes 1 mais x. Menos 2 agora. Menos 2 vezes x², menos 2x². Menos 2 vezes 2x², menos 4x². Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Somando a 8 que eu já tinha lá. Juntar os termos semelhantes e organizar o polinômio p de x. X² só tem ele. X² tem o menos 2x² aqui. X³ tem só 2x³ lá. Depois, x² dá para somar esse com esse. Ó. x² menos 4x² menos 3x². Depois, o x com menos 2x dá menos x. E menos 2 com 8 mais 6. Esse é o polinômio p de x, quinto grau. Então, se eu pegar esse polinômio, dividir por esse, eu vou ter aquele quociente e ainda vai sobrar 8. Beleza? Multiplicação e soma. Primeiro exercício. Segundo, FUVEST, antigo. Porém, é bem estilão FUVEST, né? Sem história. Essa matéria, tecnicamente, como a gente já disse a vocês, dificilmente aparecerá em Enem. Polinômios, números complexos, equações polinomiais. Mas quem pensa em FUVEST, UNESP, Unicamp, são questões clássicas, que ele pede simplesmente numa linha e desaba você se você não sabe fazer nada. Dividindo o polinômio p de x por este daqui, que é o divisor, obtém-se quociente tal e resto tal, igual o exercício que eu acabei de resolver. Só que aí ele pede, nessas condições, qual o resto da divisão de p de x por x menos 1. Só que aqui a gente vai ter que fazer no final uma conta de divisão ainda. Então vamos lá. Quem que é p de x? Que ele não me deu. É o divisor vezes o quociente. Eu vou pôr o quociente menor aqui na frente. 3x² mais 1. Vezes 2x² menos 3x mais 1, mais o resto que é menos x mais 2. Distribui aqui, ó. Cautela, não erre em sinal, certo? P de x nosso vai ser 3x² vezes 2x², dá 6x². 3x² vezes menos 3x, menos 9x³. 3x² vezes 1 dá mais 3x². 1 multiplicar por 1 é repetir os números. Mais 2x² menos 3x mais 1. Tudo isso menos x mais 2. Então, seu p de x é 6x² menos 9x³. 3x² eu junto com esse 2x², mais 5x². Menos 3x menos x, menos 4x mais 3.
Este seria o polinômio p de x da questão. Só que o que ele quer na realidade é o resto da divisão desse polinômio que a gente acabou de achar por x menos 1. Você vai ver que daqui 2 aulas eu vou te dar o teorema do resto. E na hora que eu te der o teorema do resto, você vai falar assim, não, eu não precisava fazer a divisão, não. Era só calcular p da raiz de um polinômio do primeiro grau. Qual que é a raiz de x menos 1? X menos 1 igual a 0, a raiz não é 1? O que é p de 1 que a gente acabou de usar na aula hoje? Soma dos coeficientes. Vamos somar 6 com menos 9, menos 3. Com mais 5, 2. Com menos 4, menos 2. Com mais 3, 1. Eu garanto que vai ser a resposta. Só que como eu não sei o teorema do resto, e a intenção aqui é conta de divisão, vamos dividir. X menos 1. Completinho. Você vai ver que não dá do exercício, eu vou ter que completar. Quem bobear, come bola. Gente, número que multiplica x para dar 6x à quarta. 6x cubo. Dá 6x cubo, jogo para cá menos 6x cubo. Dá menos 6x cubo, x quarta, né? 6x cubo vezes menos 1 dá menos 6x cubo, jogo para cá mais 6x cubo. Somo, isso cancela com isso, menos 3x cubo, mais 5x quadrado, menos 4x mais 3. Número que eu multiplico x para dar menos 3x cubo, menos 3x quadrado. Dá menos 3x cubo, você joga para cá, mais 3x cubo. Dá mais 3x quadrado, jogo para cá, menos 3x quadrado. Corta. 2x quadrado menos 4x mais 3. Número que multiplica x para dar 2x quadrado, 2x. 2x quadrado, jogo para cá, menos 2x quadrado. Menos 2x, jogo para cá, mais 2x. Isso corta com isso. Isso daqui vai dar menos 2x mais 3. Número que multiplica x para dar menos 2x é menos 2. Menos 2x, jogo para cá, mais 2x. Mais 2, jogo para cá, menos 2. Isso corta com isso, resto 1, resposta que a gente já havia dito e previsto. Só que para isso a gente precisa aprender, daqui 2 aulas, teorema do resto. Quando o cara só quiser o resto de uma divisão. E o divisor vai ter que ser do primeiro grau. Tudo que aqui confere. Mas calma, você chega lá. Viram divisão? Terceira tarefa. O quarto. 6 minutos. Aqui, ó. Preste atenção que agora a coisa começa a ficar, não só fazer continha. Unesp. O polinômio p de x, ele não te deu o p e q aqui, ó. Porém, ele disse, é divisível por esse polinômio. Nesse caso, o valor de p mais q é quanto? Gente, ser divisível te entrega que o resto tem que ser 0. Certinho? Essa é a informação primordial. Então, este ser que ele me deu. X cubo mais 2x quadrado mais px mais q. Se eu dividir por x quadrado mais x mais 1, o que der aqui no final tem que ser 0, porque ele é divisível.
Só que a gente vai ter que trabalhar aqui com essas letrinhas. E no final tem que zerar o resto. Tudo tem que ser zero. Um polinômio identicamente nulo de resto. Só que vamos lá, trabalhar. Número que multiplica x² para dar x cubo. X fácil. X cubo, passo para cá menos x cubo. X vezes x é x², passo para cá menos x². X vezes 1 dá x, passo para cá menos x. Este corta com este, aqui fica x². Detalhe agora. Lembrar que ambos têm x e aqui é menos 1x. Posso pôr x em evidência. Se eu puser o x em evidência, aqui sobra p e aqui menos 1. Então aqui é p menos 1 vx, mais que. Baixa o que lá. A conta continua, só continua mais uma vez. Número que multiplica x² para dar x². Fácil, é 1. 1 vezes x² dá x², jogo para cá menos x². 1 vezes x dá x, jogo para cá menos x. 1 vezes 1 dá 1, jogo para cá menos 1. x² cancela com x². Novamente o mesmo detalhe aqui, ó. Aqui é menos 1x, que tem x, aqui tem x, posso pôr o x em evidência. Se eu puser o x em evidência, sobra p menos 1 do primeiro, menos 1 do segundo aqui. Mais q menos 1. Então, na realidade, aqui, ó, p menos 2. É menos 1 com menos 1. Pronto, acabou. A divisão acabou. O grau aqui deu 1, divisor aqui é grau 2. Conta acabou. Ah, mas o resto não tinha que dar zero? Sim, tem que dar zero, porque é divisível. E aí, o que você vai ter que garantir para dar zero isso daqui? Que esse coeficiente, p menos 2, tem que ser zero. E que esse termo independente, q menos 1, também tem que ser zero. Então, p vai ter que ser 2, q vai ter que ser 1. E a soma, se ele quer como resposta p mais q, vai dar 3. Alternativa B de bola. Certo? E o último exercício finalizando. E aí vocês vão fazer tarefa. Viu, Cauê? Cauê, você está aí ainda? Viu? Você está aí de castigo, cara? O que você aprontou nessa quarentena? Eu quebrei meu telefone, aí eu fiquei... Ah... Gente, a divisão de um polinômio p de x por x cubo mais 5 resulta em um quociente e resto. Qual o valor de p de 2? Aqui um detalhe. Você viu que aquele exercício de tarefa que eu passei para você, se você tivesse feito p de 1 de cara e viu que isso aqui dava zero, você não precisava fazer tudo aquilo. Aqui também é uma grande dica. A gente já fez um monte de exercício desse. Ele não te deu p de x, então você parte. O que é p de x? É divisão desse p de x por esse. Então esse é o divisor. Resulta no quociente o resto. O que é mesmo o dividendo? Quociente divisor vezes o quociente mais o resto, que deu menos 11x². Você estava dividindo por um polinômio de terceiro grau. Seu resto deu de segundo grau. Aí você fala, vamos distribuir. Pode? Pode. Agora eu quero dizer se precisa.
Alguém pediu para você P de X aqui? Se ele pedisse P de X, minha obrigação seria distribuir. Ele pediu, na realidade, para você nesse exercício, P de 2. E, gente, sem precisar distribuir, se eu quero P de 2, basta você vir aqui e substituir aonde tem X por 2. E aí, fica número. 2 ao cubo mais 5 vezes 3 vezes 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 1 menos 11 vezes 2 ao quadrado. A única coisa que você fez, onde tinha x, você enfiou 2. E agora você acha quem que é P de 2. P de 2 nessa situação seria 8 mais 5, 13. Vezes. Aqui você vai ter 4 vezes 3, 12, menos 14 mais 1, menos 4 vezes 11, 44. Então, P de 2 aqui vai resultar em 13, que vai multiplicar. Dá menos 2 mais 1, menos 1. Isso, mais 44. Menos. Então, isso é menos 13 menos 44. Menos 57, alternativa A. Certinho? Gente, boa semana para vocês. Faço a tarefa e me envie. Viu, Cauê? Certinho. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Se cuida. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente.